desde o início da nossa entrevista, a gente vinha falando que assunto nunca faltou entre as visitas que tu vem fazendo na agência, Leonardo. E a gente está de volta para um quarto bloco, falando então, dando continuidade sobre a diferença entre eu ter um plano, né, de saúde e muitas vezes achar que é desnecessário um seguro viagem. Perfeito. Que bom a gente ter essa oportunidade de ter um quarto bloco para conseguir entrar um pouco mais nesse assunto que é tão apaixonante para mim. Diferença entre o seguro viagem e o plano de saúde. O plano de saúde ele vai ter cobertura, além de urgências e emergências, para questões eletivas. O seguro viagem não. O seguro viagem vai agir dentro de urgências, emergências, doenças, enfermidades que o passageiro venha a ter enquanto estiver em viagem. Nada eletivo vai ser coberto dentro disso. Essa é a primeira diferença básica entre um e outro. Mas a outra diferença é o plano de saúde, caso tenha essa abrangência de cobertura onde o passageiro estiver, ele vai cobrir somente despesas médicas que ele venha a ter. Né? Ele não vai cobrir todas as outras coberturas que o seguro tem. Ele não tem um cancelamento de viagem, caso precisa. Ele não tem um reembolso de medicamentos, que se a gente falar no seguro nacional, com certeza a cobertura de reembolso é maior do que você vai pagar no seguro. Então, hoje, eu infelizmente, estou com a minha filha doente, ontem eu gastei R$150 em farmácia. Ontem, por baixo, muitas vezes, né? E às vezes é bastante mais, mas assim, ontem à noite eu gastei R$150 numa farmácia. Eu não pagaria R$150 para viajar uma semana de seguro, eu não gastaria isso. Então, minha cobertura eu acho que parte de 200, vai até 300, 400, R$500 para cobertura de medicamentos dentro de uma viagem nacional. Então, em um seguro que às vezes custa R$4,80 o dia mais baratinho, R$4,80 o dia para viajar com seguro viagem nacional. Então, fora as demais coisas que podem ocorrer, o fato do reembolso de medicamento é um exemplo prático. Qualquer dor de cabeça que venha a surgir, né, ou enfim, que daqui a pouco tu pode achar, é só um momento, mas daqui a pouco se agrava durante a viagem, alguma coisa assim, né, e não adianta ir na farmácia e comprar e depois... Exatamente, né, e se a gente vai falar de estando no exterior, na grande maioria dos lugares não se consegue comprar, por exemplo, um Doril, né? E vai falar como, né, em inglês, como é que deve ser Doril, né? Doril? Não sei, né? Deve ser algo assim, né? Mas, enfim, não se consegue comprar um medicamento sem receita. Então, para uma simples dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de garganta, você precisa passar por um atendimento médico. E a gente vai falar, então, dos Estados Unidos, por exemplo, onde a medicina mais cara do mundo está presente, né? E a gente está falando de um tempo... limitado, que é o tempo que o passageiro tem na viagem, ele tem X dias para aproveitar aquele destino. Então, assim, se a gente tem um seguro viagem, eu tenho hoje prestadores que oferecem serviços de telemedicina e alguns deles pelo Albert Einstein. Então, e já tive esse caso nos Estados Unidos, uma advogada foi a trabalho, ela voltou das suas questões de trabalho para o hotel, final de tarde, 6 horas locais, né? E ela estava com dor de garganta. Você já tive essa dor de garganta 1000 vezes, falou para a gente de viagem, né, que trouxe a situação para nós, já teve essa situação 1000 vezes, ela sabe exatamente o que ela tem, que remédio ela tem que tomar, mas ela precisa fazer uma consulta. Então a gente fez um levantamento, disse, olha, ela não quer ser atendida pelo Albert Einstein, fazer uma telemedicina. O Albert Einstein ele tem convênio com hospitais e médicos em todos os lugares do mundo, então ele consegue prescrever receita para o destino onde o passageiro se encontra. Em 15 minutos ela tinha feito a consulta, já estava com os medicamentos, já estava, com a receita, só teria que comprar os medicamentos e logo mais ela disse que já tinha tomado os medicamentos, já estava se encaminhando para ficar boa. E um atendimento prestado em português. Exatamente. Então, esse amparo e essas soluções que a gente consegue trazer, né, para que a experiência não seja impactada. A gente falou de uma pessoa que estava a trabalho, para justamente o meio corporativo contrata muito o seguro viagem porque sabe de qual o risco de se ter um passageiro fora da sua residência, né, e dos imprevistos que podem acontecer, da responsabilidade da empresa nisso, né? Então, o seguro vem a ser muito importante também para esse público corporativo. Mas eu vou falar de uma pessoa que esteja viajando a lazer, né, que às vezes também poderia ter que fazer um atendimento em um hospital, buscando por conta própria, entender isso, onde ir, como ir, né? E passar, por exemplo, 3, 4, 5 horas dentro de um atendimento hospitalar, ou passar por uma empresa de assistência que, em vez de mandar ele para o hospital, manda para uma clínica com um horário agendado, em vez de perder 5 horas de um dia de viagem, que às vezes a gente pode falar de uma viagem de uma semana, quanto isso representa perder um dia, né? E tem um atendimento ali em 1, 2 horas, já está encaminhado para voltar ao seu estado melhor para poder viajar.
curtir a viagem, aproveitar a viagem. Né? Então, e sem ter que botar a mão no bolso. Hoje, 90% dos atendimentos feitos pelos seguros viagens, pelas seguradoras que nós trabalhamos, a média de 90% de assistência ativa, através de rede de prestadores credenciados. Sem precisar ir em algum lugar, fazer um pagamento para depois receber esse reembolso. É uma grande diferença de ter uma empresa de assistência junto. Né? Então, é poder desfrutar de uma rede credenciada que já foi também, passou por um crivo de qualidade, né? Daquele prestador, daquele médico. Né? Então, recebe feedbacks em relação a esses atendimentos. Então, por isso que é muito importante. E aí a gente vem falar também, como comentei antes, coberturas de bagagem. A gente sabe como está complicada a questão da operação aérea pós-pandemia. Tu sabe que na entrevista que a gente fez semana passada com o Roberto, inclusive ele veio nos colocar um fato de um cliente, um fato inédito, que veio trazer uma relíquia de uma viagem e que através, né, ele despachou e quebrou. E era eu vi o Elmo, né? Ele comentou, eu vi a história. Muito complicado, e, né? inclusive o fato que ele também colocou, citando o seguro viagem, que como guia de viagem ele precisou prestar socorro para uma passageira que necessitou. Então, a importância, né, de todos os... São várias situações, não é só assistência médica. Por conta disso, não adianta ter só, né, um plano de saúde. Exatamente. A gente vai ter, como eu comentei, situações, infelizmente, com falecimento, traslado de corpo, traslado funerário de alguém de volta para o Brasil ou de outro estado para sua residência. Infelizmente acontece. Só esse ano a gente teve 5 casos, né, nesse sentido. E se a gente fizer uma rápida pesquisa Google sobre uma situação como essa, alguém que está no exterior e precisa voltar para o Brasil, a gente vê o quanto de famílias que não tinham seguro precisam fazer vaquinhas virtuais, enfim, para que as pessoas consigam ajudar a trazer um ente querido de volta. Isso demora muito tempo. Né? Para quem já perdeu alguém querido, sabe quantas vezes, né? Imagina esperar uma semana para poder se despedir, imagina esperar 15, 20 dias para poder fazer isso. Isso complicado. A gente está falando agora de um caso de óbito. Mas a gente teve agora recentemente também um caso em que um passageiro precisou, né, uma viajante precisou de assistência e aí teve a questão do seguro via cartão de crédito, que, né, não houve ali uma boa comunicação, não soube como ativar, não teve essa assessoria, não teve esse acompanhamento e aí a cliente precisou de uma vaquinha para conseguir, né, custear todos os custos hospitalares e... Perfeito caso da Chayane, né? Exato, que lá da região de Pelotas, Rio Grande, teve uma comoção, só foi bastante divulgado, né? O que acontece com o seguro do cartão de crédito? Ele é um produto que é dado de graça, né? E a gente vai falar assim, 99% dos casos, eu só não coloco 100% porque só esse ano eu tive 2 relatos de passageiros, de agências que disseram que algum passageiro tinha um cartão da American Express que tinha um produto que continha assistência também. Mas se a gente for falar de 99% da população que tem um cartão de crédito, esse seguro ele não tem assistência, ele é exclusivamente uma cobertura de seguro, ou seja, reembolsável, né, o reembolso desse patrimônio perdido. Então, para além disso, de não se ter um atendimento ativo, e nem sempre o passageiro tem 20, 10, 30, 40 mil dólares para colocar na frente para ser reembolsado depois, tu comentou outra coisa importante, atendimento em português. Né? E para isso, não só para falar do idioma, mas da qualidade, porque a gente teve uma reunião com uma diretoria de um banco aqui, que o qual a gente tem uma parceria com a questão do seguro viagem, e ele comentou assim, tá, mas qual a diferença desse produto de vocês para esse seguro que eu tenho aqui? Seguro do cartão dele, diretor de banco, imagina o cartão que ele tinha, né? As coberturas, lendo linha de cobertura, o produto era excelente, 200 mil dólares de cobertura, enfim, uma Babilônia, assim. E a gente pegou na mesa e disse assim, quer ver a diferença? Tinha um número para fazer o acionamento. A gente ligou do celular e caiu naquela hora que a gente começa assim. Para atendimento em português, espanhol, inglês, digite 1, 2, 3. Se o seu cartão é o Infinity A, B, X, Z, D, escolheu o cartão. Você quer a segunda via da sua fatura? Você quer informar a perda ou roubo? A opção 8, 9 era seguro viagem. Para alguém que está, como tu tinha comentado antes, às vezes muito nervoso, emocional, com o emocional abalado, já é complicado. Para ser atendido, quando clicar na opção 8, 9, pelo atendente do cartão de crédito que vai dizer, olha, você busca o atendimento por conta própria, você guarda os recibos e depois você entra com o processo de reembolso.
Isso não é amparar, isso é proteger financeiramente, enquanto o seguro está totalmente correto. Tem um seguro lá que protege o patrimônio do passageiro. Mas como protege? A questão é o como, né? E o seguro já traz um amparo nesse sentido. Então, e a gente só quer ver os seguros que nós trabalhamos, ligamos para uma seguradora das parceiras e a pessoa atendeu. Olá, seguradora X, boa tarde, como posso te ajudar? Em 2 toques de telefone a pessoa já estava amparada, já estava atendida. Essa é uma das grandes diferenças. Se a gente for falar também de assistência ativa versus reembolso, né, que é justamente ter uma quantia, um limite volumoso para poder arcar com aquele prejuízo para depois ser reembolsado, né, a gente também vai falar pela outra questão de, e se não receber a orientação correta no momento que aconteceu? Se faltar uma folhinha de papel dessas, recebe o reembolso? Não recebe. Como que volta depois num hospital lá em outro país para pegar um documento que faltou? Agora, com o suporte do Viagem Seguro, através de uma empresa de assistência, a gente já vai passando a orientação de tudo que tem que ser guardado em caso de um atendimento por reembolso, para depois entrar com esse processo ter sucesso. Então imagine, né, você foi, viajou com o produto achando que tinha cobertura, como no caso da Chanel, ela não ativou. E aí, você lembrou de ativar? Você comprou as passagens naquele cartão, né, que você está tentando ativar o seguro? Você fez todo o processo correto para saber se de fato você vai ter cobertura lá quando precisa? Então, esse é um grande ponto. Então, se a gente vai por esse caminho, entendendo um pouco a grande diferença que tem entre os dois, a gente chega num outro ponto. Além de ter uma assistência especializada versus ser atendido pelo cartão de crédito, de ter uma rede de prestadores médicos credenciados, ou de fazer o pagamento para receber depois, né, esse reembolso, a gente chega no terceiro ponto, que é, vai no Reclame Aqui, coloca seguro viagem, bandeira de cartão X, seguro viagem, bandeira de cartão Y. As reclamações são todas as mesmas. Me falta suporte, não me respondem, a seguradora me joga para o cartão me joga para a seguradora, eu ainda não tive meu reembolso, ainda não me pagaram. Então, isso que acontece. Então, assim, já nem essa cobertura, de fato, na prática se vê que ela não é garantida dessa forma, porque há entraves no meio do caminho. Agora, se a Renata tem o caso de um reembolso de um passageiro dela, ela liga para o Leonardo, ou me manda um WhatsApp, eu já vou falar diretamente com o meu contato dentro da seguradora, eu consigo fazer essa informação, gerar a informação, voltar para o passageiro em um tempo muito rápido, porque eu tenho relacionamento suficiente dentro das seguradoras para isso. Você tem relacionamento suficiente com a minha empresa para eu saber a importância de tratar e cuidar bem de um passageiro teu. Eu sei o quanto te custa para ter um passageiro assim, eu sei quanto me custa ter vocês como cliente, né, de trabalho, de dedicação. Então, assim, essa é a grande importância que a gente tem. Para além daquela pessoa, todo mundo que está nessa cadeia, que faz com que aquela pessoa esteja aqui trabalhando conosco, consumindo o produto conosco, ela é importante. Ela é importante. Então, ter alguém que saiba o quanto você é importante e tenha o relacionamento suficiente para fazer com que você seja atendido da melhor forma, essa é a grande diferença entre viajar com o cartão do seguro, o seguro do cartão, ou viajar com uma empresa especializada. Olha, que coisa bem boa, né? A gente aumentar esse quarto bloco para ter ainda mais todas essas informações que tu vieste hoje compartilhar com todos, né, que estão nos prestigiando e assistindo neste momento. Leonardo, muito obrigada pelo aceite. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, né? O que tu gostaria, né, de passar para todos, apesar de tudo que tu veio me informar, qual a tua mensagem final que tu deixa aqui para nós hoje? A mensagem final que eu posso deixar é não viajem sem seguro. Eu tenho, infelizmente, quando eu começo a falar sobre o produto que eu trabalho, eu começo a contar um monte de história triste, mas se eu tenho história triste para contar é porque pessoas passaram por essa dificuldade e você muitas vezes ou precisa ter o amparo necessário que eu posso contar aqui, ou às vezes em caso onde a pessoa não tinha o seguro, você pode não passar pelas mesmas dificuldades que ela passou. Né? E o que é o mais importante? Ter uma estrutura que ampare você no momento que você precisa na viagem, para você poder curtir a viagem. A gente sabe quanto o passageiro às vezes trabalha anos, então trabalha ano inteiro, ou trabalha anos, ou a gente sabe de histórias de agências mais do interior, de saber da viagem daquele passageiro, aquela pessoa lá do canto que economizou a vida para conhecer um determinado local. Né? E se algo acontecer nisso, ter uma estrutura para te botar de volta no trilho, senão, olha, tua viagem não está perdida, continua aqui. Tu já está bem, a gente cuidou de ti, e agora segue aproveitando a viagem porque tu merece. O momento da viagem é um momento que a gente merece aproveitar. Né? Então, essa é a viagem, esse é o recado que eu gostaria de deixar. E finalizando com, contrate uma viagem sempre com um agente de viagens, porque a experiência é completamente diferente. Muito obrigada, Leonardo. E assim a gente encerra o programa de hoje, Turismo com Renata Presser, com apoio de De Rose Viagens e Turismo.